Mas, caso não tenha acontecido ainda, eu creio, Deus tem uma palavra para os nossos corações essa noite. Então, fiquemos atentos àquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração essa noite, em nome de Jesus. Quero convidar você para mais uma oração, para que você tenha a oportunidade de falar com o Senhor, de suplicar ao Senhor em seu favor, em favor da sua casa, em nosso favor, para que a palavra de Deus chegue ao seu coração sem nenhum impedimento. Em nome de Jesus oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade ímpar que o Senhor nos concede, nos proporciona, de estar neste lugar, Senhor, nesse lugar onde temos sido tão abençoados, onde temos vivido experiências maravilhosas com o Senhor, e cremos que essa noite não será diferente. Cremos que Tu tens uma palavra para nós e nós queremos ouvi-la. Cremos que o Senhor tem algo para o nosso coração e nós queremos que ele esteja preparado. Então, em nome de Jesus, pelo poder do Seu Espírito que habita cada um de nós, fala conosco, Senhor. Sabes a nossa necessidade, a nossa carência, e só o Senhor tem uma forma toda especial de falar a cada coração. Nós somos tão pequenos e falhos, e oramos para que nessa noite a nossa pequenez e as nossas falhas não sejam impedimento para que a Sua voz alcance cada coração, fortaleça cada vida, em nome de Jesus. Pai querido, que a Sua bênção alcance cada pessoa que está nos ouvindo agora. Cada lar, Pai, que tem se aberto para a Sua voz, para a Sua palavra, que esse lar seja abençoado e edificado mais uma vez essa noite. No nome de Jesus, nós Te louvamos e agradecemos, Deus, por estar conosco e por nos dar essa nova oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí em suas mãos, para que você possa abri-la no livro dos Salmos. Nós vamos ler essa noite o Salmo de número 95. Por favor, pegue a sua Bíblia, livro dos Salmos, Salmo de número 95. Que Deus possa ministrar aos nossos corações mais uma vez essa noite, em nome de Jesus. Louva a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui. Que Deus seja glorificado pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por essa obra e pela causa e pelo reino do nosso Deus aqui nessa terra. Que o Senhor possa recompensar cada um de vocês e Ele o fará, eu creio, em nome de Jesus. Glória a Deus também pela sua vida, que aí em casa separou esse tempo para dedicá-lo ao Senhor, a louvar ao Senhor e a ouvir a palavra do Senhor. Nossa oração tem sido essa: que Deus, de alguma forma, fale contigo e te abençoe. Então fique atento à palavra do Senhor essa noite, em nome de Jesus, para que você possa ser abençoado por ela. Nós leremos então o Salmo de número 95, dos versículos 1 a 8. Em nome de Jesus. Está escrito assim na palavra de Deus. Caso você não tenha uma Bíblia, está aí na tela o texto, ou você pode ouvir com atenção também. Salmo 95, versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá,
como no dia de Massá no deserto. Amém. Glória a Deus por esse texto. É um texto que inicia nos convocando, nos convidando para cantar ao Senhor, para exaltar ao Senhor, para celebrar ao rochedo da nossa salvação, a rocha, a pedra da nossa salvação. O convite, o desafio é esse: que eu e você possamos essa noite apresentar um cântico ao Senhor, um hino de louvor e de adoração ao rochedo da nossa salvação. Todas as semanas, ao final do culto, é um hábito nosso, não é, da nossa igreja, nós escrevemos lá nas lives, aquele que está falando pronuncia essa frase. É muito comum nós, ao final de cada culto, dizer aos irmãos: olha, eu desejo que você tenha uma boa semana. Eu desejo que você tenha uma semana abençoada. Uma boa semana a todos os irmãos. É nosso hábito fazer assim. Nós acreditamos nisso, nós desejamos isso, nós esperamos isso. Que cada semana seja uma semana melhor que a anterior. Que cada semana nós tenhamos graça do Senhor para superar as dificuldades, as batalhas. Nós não sabemos o que a semana nos reserva, mas nós desejamos que seja uma boa semana. Nós esperamos que seja uma boa semana. Nós temos vivido no nosso país, no mundo, no nosso país, no nosso meio, na nossa família aqui da Sibnadi, dias extremamente difíceis. Apesar de terminarmos o culto de domingo desejando uma boa semana, nós temos sido solapados a cada semana por uma dificuldade que parece maior do que a semana anterior. Apesar do nosso desejo ser sincero, apesar das nossas orações ser nesse sentido, apesar da nossa esperança, da nossa expectativa ser desta forma, tem aprovido ao Senhor que seja diferente, ou que pelo menos não seja da forma que nós esperávamos ou imaginávamos que fosse. Isso, irmãos, não nos dá, a nós, servos de Deus, o direito de cessar o nosso louvor, de limitar a nossa adoração, de associar o louvor e a adoração às circunstâncias que nos cercam. O nosso desafio é cantar ao Senhor em todo o tempo. O nosso desafio é louvar o nome do Senhor em todo o tempo. Todos os nossos cultos nós começamos assim. Nós começamos cantando hinos de adoração ao nosso Deus. Porque nós reconhecemos o senhorio dele. Porque nós sabemos quem ele é. E nós nunca queremos tirá-lo diante dos nossos olhos. Nós queremos estar sempre com o olhar fito nele. Como o servo fica sempre com o olhar fito na mão do seu senhor, da sua senhora, para receber algo dele. Os nossos olhos estão sempre fitos no Senhor, para receber algo dele e para dar a glória devida ao seu santo nome. É muito bom poder, em qualquer circunstância, poder pregar a mesma mensagem. Eu louvo a Deus porque em meio a todas essas dificuldades, nós não fomos obrigados a mudar a nossa mensagem. Até porque a mensagem não é nossa, é da palavra de Deus, e a palavra de Deus é imutável. O Deus a quem servimos é um Deus imutável. Se o nosso evangelho fosse um evangelho fajuta, fosse um evangelho fraudulento, fosse um evangelho deturpado, esse evangelho teria que estar sendo adaptado a cada circunstância. Muitas pessoas estão tendo que mudar a sua teologia, ou mudar a sua forma de pregar a palavra de Deus, mudar o conteúdo do texto que tem entregue às pessoas, pela graça e misericórdia de Deus. Nós não precisamos em nenhum só momento mudar a mensagem que temos entregue. A mensagem que temos para vocês hoje é a mesma que temos entregue ao longo desses 20 anos que caminhamos juntos aqui.
A mensagem é de que o nosso Deus é digno de louvor, de glória e de exaltação em qualquer contexto. Que nada pode ser maior, que nada tem mais urgência, que nada é mais importante que o nosso louvor e a nossa adoração. E que nada é mais concreto, nada é mais real, nada é mais verdadeiro do que a presença desse Deus conosco todos os dias, todos os dias. Seja o que for o que o dia nos traga, seja o que for o que a semana nos reserva, nós temos a convicção de que Deus está presente em nossa vida e que cabe a nós louvar o seu nome. Cabe a nós, irmãos, não permitir que as circunstâncias endureçam o nosso coração. Muitas vezes as dificuldades, as lutas, as angústias, elas pedram o coração das pessoas. Elas endurecem o coração das pessoas. E às vezes a batalha é tão grande, a luta é tão grande, a dor é tão grande, que se nós não tivermos o cuidado necessário, essas dificuldades têm o poder de endurecer os nossos corações. Nós precisamos estar atentos, lembrarmos sempre de a quem nós servimos, lembrarmos sempre do que o Senhor falou enquanto esteve conosco aqui na terra, lembrarmos sempre daquilo que o Espírito Santo deixou registrado na sua palavra, para que a gente não se espante além do normal, para que a gente não se entristeça além do normal, para que a gente não se pedre, não se deixe pedrar, não se deixe endurecer pelas dificuldades que são da vida, fazem parte da vida. E muitas vezes se prega um evangelho que quer nos fazer acreditar que nós estamos isentos, que nós somos imunes, que nada acontece conosco, que nada nos atinge, que nada nos machuca. E nós não temos sequer o direito de dizer que está doendo, que fomos feridos, que fomos atingidos, por conta de um evangelho que quer nos fazer acreditar que nós somos inatingíveis. Não somos, irmãos. Não somos melhores do que ninguém sobre essa terra. Não há em nós virtudes ou qualidades que sejam superiores a quem quer que seja. Não há garantia, não há na palavra de Deus, quando lida com honestidade, com sinceridade, com contextualização, não há na palavra de Deus nenhuma promessa de que nós seríamos isentos, de que nós estaríamos protegidos o tempo todo de qualquer intempérie, de qualquer vendaval, de qualquer tempestade. Não, irmãos, o nosso Senhor sempre foi verdadeiro e honesto conosco. Nunca negociou, nunca adulterou, nunca misturou, diluiu, facilitou para ninguém. Ele sempre disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Esteja pronto para morrer todos os dias, tome a sua cruz de cada dia. Então vem e me segue. Porque se alguém quiser salvar a própria vida, perdê-la-á. Mas se alguém, por amor de mim e do evangelho, abrir mão da vida, então esse a salvará. Ele nunca facilitou. Quando alguém diz: Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores, ele foi honesto, verdadeiro, ao dizer: olha, as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não me siga se você estiver enganado. Não é possível me seguir de verdade estando enganado. Não esteja iludido. Não há nenhuma promessa de proteção absoluta aqui nessa terra.
O Senhor não veio para isso. O Senhor veio para nos resgatar das garras do pecado. O Senhor veio para se oferecer em sacrifício a Deus para a remissão dos nossos pecados. O Senhor veio para preparar um povo seu, especial, zeloso, de boas obras, um povo que por fim viverá para sempre com Ele na glória. Se nós esperarmos em Deus, é assim que diz a palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 19. Está escrito exatamente assim. Porque se nós esperarmos em Deus só para esta vida, nós somos os mais miseráveis dentre todos os homens. A esperança do cristão não está nesta vida. A bênção do cristão não está nesta vida. Há uma promessa de Deus. Aí sim há uma promessa dele. Em toda a Bíblia há uma promessa de Deus nesse sentido. De que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. E aí sim, livre de dores, livre de perdas, livre de separações, livre de dificuldades, livre inclusive das lágrimas. O Senhor enxugará dos vossos olhos toda lágrima. É assim que diz a palavra. Mas enquanto estivermos aqui, nós também sofreremos as dificuldades, passaremos pelas dificuldades que todos passam. Mas a nós, povo de Deus, não foi dado o direito de negociar o louvor, de negociar a adoração, de adaptar o louvor, a adoração às circunstâncias. Nós temos um compromisso de adorar ao Senhor em espírito e em verdade e em todo o tempo. Então, sempre começamos nossos cultos assim, adorando o nome do Senhor, porque é isso que prepara o nosso coração, porque é isso que nos eleva à presença de Deus, porque é isso que nos dá a garantia, a certeza de que nós estamos fazendo aquilo que nascemos e que fomos criados para fazer, porque nós fomos criados para louvor da sua glória. Nós não temos outra opção senão louvar e adorar o nome do Senhor. Esse salmo, eu quero voltar a ele com vocês. Começa com esse convite aqui, dos versículos 1 a 5. Vinde e cantemos ao Senhor. É um convite para a gente olhar para Ele, cantar a Ele, sabendo quem Ele é. Abra então bem os seus olhos e veja na presença de quem você está. Porque todos que se veem na presença de Deus, não lhes resta outra alternativa senão se curvar, adorar e louvar o nome dele. O salmista diz: vinde e cantemos ao Senhor com júbilo e celebremos ao rochedo da nossa salvação, a rocha da nossa salvação. Cante a Ele, celebre a Ele, saiba quem Ele é. Ele é o Senhor, Ele é a rocha da nossa salvação. A nossa salvação está fundamentada sobre Ele. A nossa salvação não depende de nós. A nossa salvação não é mérito nosso. A nossa salvação não é por quaisquer qualidades que exista em nós. A nossa salvação está fundamentada nele. Ele é o rochedo da nossa salvação. Cante a Ele por isso. Só aqui já bastaria. Só aqui já deveria nos fazer louvá-lo em todo o tempo. Só pelo reconhecimento de duas coisas. De primeiro, de que Ele é o Senhor. E segundo, que Ele é a rocha sobre a qual está fundamentada a nossa salvação. Saiamos ao encontro dEle. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e é o grande Rei acima de todos os outros. Nós o louvamos porque Ele é o Deus supremo. Ele é o grande Rei, acima de tudo e de todos. Nós o louvamos por causa da sua santidade, da sua grandeza, da sua transcendência.
Nós o louvamos porque Ele é o Deus supremo. Ele está acima de tudo e de todos. E àquele que está acima de tudo e de todos, pertence o louvor e a adoração. Nós não cantamos só porque achamos bonito. Nós não cantamos só porque não temos outra coisa para fazer. Nós não cantamos como se canta em qualquer religião, como se canta em qualquer lugar. Nós cantamos porque nós reconhecemos que Ele é o Deus supremo e nós fomos criados para louvor da sua glória. Saiamos então ao seu encontro com ações de graça e com louvor àquele que é o Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Ele é o Senhor e digno do nosso louvor. Não desvie o seu olhar. Não fique se vitimizando pelas coisas que acontecem. Chore, sofra, dói mesmo. E ninguém deve ser julgado por dizer está doendo. Ninguém deve ser julgado por dizer, olha, estou triste, olha, estou abatido. Fique abatido, chore, se entristeça, só não negue o seu louvor àquele que é o Deus supremo. Dê a Ele o louvor devido ao seu santo nome. Se estiver doendo, gema, mas cante o seu louvor. Se sair palavras, muito bem. Se não sair com a sua mente, exalte ao Deus supremo. Esse é o convite para nós hoje, adorar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor. Aqui diz assim, porque nas suas mãos, nas mãos dele, do Senhor, estão as profundezas da terra e as alturas dos montes. Não importa o quão para baixo você for, você estará nas mãos de Deus. Não importa o quão acima você for, as mãos de Deus estarão lá ainda. Ele criou todas as coisas lhe pertencem. Aqui diz, dele é o mar, porque foi ele que o fez. O mar é obra das suas mãos, assim como os continentes. Tudo é obra das suas mãos. E então, o versículo 6, nos convida de novo, nos convoca de novo, em adoração, em humilhação, prostrados. O convite é, vinde, adoremos e prostremo-nos. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aqui um outro título dele. Ele é o Criador. Adore-o porque Ele é o Criador. Ele criou todas as coisas. Ele criou os mares. Ele criou os continentes. Ajoelhemo-nos, prostremo-nos diante daquele que é o Criador. Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Ele é o Senhor, Ele é a rocha da nossa salvação, Ele é o Deus supremo, Ele é o grande Rei acima de todos os deuses, Ele é o Criador dos céus, da terra, dos mares, dos continentes e, acima de tudo, Ele é o nosso Deus. Ele é o meu Deus e o seu Deus. Nós estamos sendo convocados para adorar ao nosso Deus. Olhe para Ele. Veja como Ele é digno do seu louvor. Bastaria Ele ser o Senhor para já ser digno do nosso louvor. Bastaria Ele ser o rochedo da nossa salvação para já ser digno do nosso louvor. Bastaria Ele ser o Deus supremo e já deveria ser digno do nosso louvor. O grande Rei, o Criador de todas as coisas, o nosso Criador, o nosso Deus. Bastaria isso para Ele ser digno do nosso louvor. Então, olhe para Ele, para as qualidades dEle. Não se deixe enganar pelas circunstâncias.
Não coloque os seus olhos nos acontecimentos dessa terra e permita que você tire os olhos dele. A questão não são as circunstâncias. A questão nunca foi o vento. A questão nunca foi a tempestade. A questão nunca foi o mar debaixo dos nossos pés. A questão sempre foi para quem nós estamos olhando. O que fez Pedro afundar naquele seu ímpeto de andar sobre as águas e encontrar com o Senhor, não foram as fraquezas dele, não foram os pecados dele, não foi porque o mar o tragou, não foi porque os ventos eram fortes ou fracos. Pedro só afundou quando ele tirou os olhos do Senhor, quando ele deixou de olhar para o Senhor. Nada nesta vida terá o poder de nos afundar enquanto nossos olhos estiverem firmes no Senhor. Olhe para Ele, abra bem os seus olhos, olhe na presença de quem você está. Abra bem os seus ouvidos, porque o convite para mim e para você é para que a gente ouça a voz dele. Ouça a voz daquele que está falando com você. É lindo servir a um Deus que fala. Que outro Deus, irmãos, fala? Que outro Deus de outros povos fala com eles? Como é que pode um Deus, que é tudo aquilo que já descrevemos aqui, nesses 6 versículos anteriores, pode falar com alguém como eu, pode falar com alguém como você, mas esse Deus a quem nós servimos, Ele é tão amoroso, tão misericordioso, que esse Deus fala conosco. As pessoas dizem que os crentes são loucos. Como é que Deus falaria com alguém? Como é que Deus falaria com alguém que é pecador, comedor de arroz e feijão, como eles dizem? Mas eu sei e você sabe. Nós servimos a um Deus que fala conosco. Então, preste atenção ao que Deus está falando com você hoje. Preste atenção. Sintonize-se com Ele. Não deixe que a poluição sonora do momento, não deixe que a poluição promovida pela circunstância agrave os seus ouvidos, a ponto de você não ouvir Deus. E não se conforme com que qualquer coisa faça você deixar de ouvir Deus. Constantemente fale sobre isso com Ele. Deus, eu quero ouvir a sua voz. Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Deus, eu sou carente de ouvir a sua voz. Irmão, você serve a um Deus que fala. Qual foi a última vez que Deus falou com você? Que você ouviu Deus falar com você? Não se conforme. Não tente justificar isso por causa dos seus pecados. Não tente justificar isso por causa das circunstâncias. Não tente justificar a falta de ouvir Deus por causa do momento que você está vivendo. O nosso Deus não escolhe dia para falar, Ele fala todos os dias, em todo o tempo. A questão é se eu estou querendo ouvir essa voz, se eu estou me preparando para ouvir essa voz, se eu estou ansiando e clamando por ouvir essa voz. O texto básico daquilo que eu quero falar com você hoje, principalmente, é esse que está aí, no versículo 7, final do versículo 7 e versículo 8. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Não siga o exemplo de outros. Não seja como a multidão que nunca ouve
que escuta, mas não ouve, que nunca para ouvir Deus, que não tem tempo para ouvir Deus, está preocupada demais, ocupada demais, carregada demais para ouvir Deus. Nós somos o povo com quem Deus fala. Sabe por quê? Porque nós também somos o povo que para ouvir a voz de Deus, que quer ouvir a voz de Deus, que valoriza o ouvir a voz de Deus. Sabe quem ouve a Deus principalmente? Aqueles que valorizam a sua voz. Aqueles que fazem questão de dizer, Deus, eu quero ouvir, eu preciso ouvir. Deus, eu vou a um culto, eu quero ouvir a sua voz. Deus, eu vou ler a sua palavra, fala comigo. Deus, eu vou louvar o seu nome, eu vou ouvir um louvor. Senhor, ministra ao meu coração, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz. Aqueles que querem ouvir a voz de Deus, com esses Deus fala. As minhas ovelhas são minhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, elas estão nas minhas mãos e ninguém as arrebatará das minhas mãos. As minhas ovelhas são minhas porque ouvem a minha voz. Não sei se você conhece esse versículo, mas vale a pena colocar para a gente ler. João 10, 27, 28, preste atenção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas do Senhor são aqueles que ouvem a sua voz. Deus quer falar com você. Deus quer falar conosco. Mas nós devemos querer ouvir a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. O versículo 28 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Essa é a promessa de Jesus para as suas ovelhas. Tudo começa quando ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não dá para ser ovelha do Senhor se não ouve sua voz. Não dá para ser ovelha do Senhor se não valoriza ouvir a sua voz. Então, se hoje ouvir, hoje ele quer falar. Veja, quem está falando? Lembre-se de tudo que lemos nos versículos anteriores. Preste atenção em quando ele está falando. Ele diz hoje, se hoje ouvirdes a minha voz. Não importa se ouviu ontem. Não é caso de ficar esperando para ouvir amanhã. É hoje. Se hoje, não adie. Não deixe para amanhã, não. Se amanhã Deus continuar falando. Não se amanhã Deus falar desta forma. Não se amanhã Deus falar daquela maneira. Se Deus voltasse a falar comigo como falou ontem. Esquece ontem. Esquece amanhã. Hoje. Mas hoje eu estou com meu coração atordoado demais. Pois é hoje que Deus quer falar com você. Mas hoje meu coração está cheio de preocupações. Pois é, hoje o Senhor quer falar com você. Hoje, mas eu estou angustiado, eu estou perturbado, eu estou aflito. Pois é nesse contexto que Deus quer falar com você. É hoje o Senhor quer que você ouça a voz dEle. Hoje nós somos convidados para parar tudo e ouvir a voz de Deus. Por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito, porque Ele representa, pelo fato de sermos nós quem somos na presença dEle. Pare hoje para ouvir a voz de Deus. E quando ouvir a voz de Deus, e eu sei que você vai ouvir, e eu sei que Ele falará. Eu sei que Ele falará porque Ele tem poder de falar, Ele tem amor para falar. E eu sei que todo aquele que para ouvir, Deus fala com ele. Não há ninguém que busque ouvir a voz de Deus e que Deus o prive dessa sua voz. E que Deus não lhe dê a oportunidade de ouvir a sua voz. Todos aqueles que quiserem ouvir a Deus, Deus falará com ele. E se hoje você ouvir a voz, você já sabe quem e já sabe quando. É importante saber agora o que. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o coração. É muito triste ver pessoas que estão com o coração endurecido. É muito triste ver pessoas que
por causa do momento, por causa da sequência de dores, por causa da sequência de perdas, por causa da sequência de angústias, endureceram o coração. Já não ouvem mais a Deus. A luta está grande demais. O sol está grande demais, está forte demais. Os muros são altos demais. Os inimigos são numerosos demais. São bem armados demais. A gente olha, não para o Senhor, mas olha a circunstância. E aí faz como aqueles 10 que você conhece a história, que dizem assim: a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas os muros são muito altos, o adversário é muito alto e muito numeroso, muito mais forte do que nós. Não há como, não tem como, não é para nós. Sabe, irmãos, isso é não ouvir a voz de Deus. Isso é não olhar com o olhar correto. Isso é tirar os olhos do Senhor e passar o olhar para as circunstâncias. E quando eu vou repetindo esse gesto, quando eu vou desviando o meu olhar do Senhor e colocando em tempestades, em lutas, quando eu paro de valorizar a voz de Deus e começo a ouvir todo tipo de som que vem de toda a origem, sem perceber, meu coração vai endurecendo. Eu vou me tornando pedrado. Eu vou me tornando uma pessoa difícil de lidar. Eu vou perdendo a doçura. Não permita que as tragédias tirem sua doçura. Volte para o louvor. Volte para a adoração. Volte a cantar. Não busque razões nesta vida para cantar. Não busque razões aí fora para cantar. Cante porque Ele é o Senhor e Ele é digno do seu louvor e da sua adoração. Adore-o por quem Ele é. Lembre-se de quem Ele é. E Ele voltará a falar com você. E quando Ele falar com você, não endureça o coração. Endurece o coração aqueles que procrastinam. Endurece o coração aqueles que deixam para amanhã. Endurece o coração aquele que se compara. Aquele que diz, mas para mim não dá mais, porque olha o que aconteceu na minha vida. Para mim não tem mais jeito. Para mim não dá para continuar. Por que não dá para continuar? Por que não dá para seguir? Isso é uma escolha, irmãos, que fazemos. Ninguém é super-homem. Ninguém é homem de ferro. Todos nós temos coração e alma. Dói em nós. As coisas doem, as coisas machucam. Ferem. Mas foi assim, é assim, foi assim com o nosso Senhor. Por que pessoas boas sofrem? Quem são essas pessoas boas que sofrem, irmãos? Sempre que eu ouço alguém falar que, olha, por que o bom está sofrendo? Só teve uma vez que o bom sofreu. Só teve uma vez que alguém bom sofreu. E ele sofreu naquela cruz. Ele escolheu sofrer naquela cruz. Foi uma escolha. Ele escolheu sofrer. Eu gosto desse de João 10, 17, 18, onde ele diz o seguinte, olha, ninguém tira a minha vida de mim. Jesus não foi assassinado naquela cruz. Não pegaram Jesus na marra, à força, ele tentando se debater, e o levaram àquela cruz. Ele, o único bom de fato. Ele, o único justo de fato. Disse, ninguém tira a minha vida de mim. Eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dá-la e tenho poder para reavê-la. Esse poder eu recebi de meu Pai. Eu de mim mesmo dou. Ele quis. Ele fez porque quis fazer. E fez porque sabia que era a única forma de eu e você sermos alcançados. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Ele fez isso naquela cruz. Foi a única vez que um bom sofreu.
o único bom. Todos nós somos falhos e pecadores. É uma questão de escolha. Eu vou escolher ser vítima, me vitimizar e dizer, não, eu, coitado de mim. Por que tanto sofrimento na minha vida? Por que tanta angústia na minha vida? Por que tanto pesar na minha vida? Ou eu posso escolher viver da seguinte forma: o meu Deus é fiel e verdadeiro. Ele nunca me fez promessas de que eu não sofreria nesta vida. Ele nunca fez promessa de que eu não teria perdas nessa vida, dores e angústias nessa vida. Ele nunca me prometeu uma viagem tranquila, mas ele me prometeu uma aterrissagem segura. Ele prometeu que a boa obra que ele começou em mim, ele mesmo terminará. Ele começou a boa obra em nós e ele mesmo vai terminar. É só um pouco de tempo e nós estaremos para sempre com o Senhor. E até lá o que faremos? Até lá nós louvaremos e bendiremos o seu nome todos os dias, em quaisquer circunstâncias, nós louvaremos e bendiremos ao seu santo nome, porque ele é o Senhor, ele é o Deus supremo, ele é o Rei acima de todos os deuses, ele é o Criador, o sustentador de tudo aquilo que é vivo, ele é o nosso Deus. Ajoelhemos-nos, nos prostremos e adoremos ao seu nome. E se hoje ouvirmos a sua voz, não endureçais o coração. Não endureçamos os nossos corações. Aquele que se endurece acaba sendo quebrado. As coisas que são duras são as coisas que quebram. Aqueles que são maleáveis não se quebram. Aqueles que têm resiliência não se quebram. Eles entortam, mas não se quebram. Eles se curvam, mas não se quebram. Porque eles não se permitem endurecer. Eles não se permitem enrijecer. Não importa o que aconteça na sua vida. Nós vamos terminar hoje desejando uma boa semana. Porque é isso que cremos, é isso que queremos, é isso que almejamos. Mas nós não conhecemos o futuro, não sabemos o que o futuro nos reserva. Mas uma coisa nós sabemos: o nosso Deus é digno de louvor em quaisquer circunstâncias. E nós assumimos um compromisso de louvá-lo em todo o tempo, de adorá-lo em todo o tempo. Não permita que o seu coração endureça como o coração daqueles homens endurecer no deserto, e todos sabem a consequência dessa dureza. Deixe seu coração maleável, deixe seu coração ser amaciado pela voz do Senhor, pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor, pelo louvor que você tem entregue constantemente ao Senhor. Abra bem os olhos. Veja na presença de quem você está. Abra bem os ouvidos. Deixe a voz suave dele entrar no seu coração. Ninguém tem o direito de se fazer de vítima. Nós somos maus e pecadores. E só estamos na presença dele por causa da sua graça e misericórdia. A ele todo o nosso louvor e a ele toda a nossa adoração. Abra os olhos e veja, abra os ouvidos e ouça com atenção, e não permita que o seu coração endureça. Eu vou lutar, eu vou chorar, eu vou sofrer, vai doer, mas eu vou me levantar e vou louvar o nome do Senhor, que é digno de ser louvado em todo o tempo. Amém? Oremos ao Senhor e terminaremos louvando a Deus. Querido Deus, muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade de recordar sua palavra. Muito obrigado pela oportunidade de relembrar quem é o Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de poder afinar os nossos ouvidos, sintonizar os nossos ouvidos, para continuarmos ouvindo a sua voz. É a sua voz, Senhor, quem amolece o nosso coração.
É a sua voz quem amacia o nosso coração. Nós não esperamos, ó Deus, que o nosso coração seja amaciado por esta vida, por este mundo. Nós não esperamos, ó Deus, que o nosso coração seja amaciado pelas circunstâncias. Nosso coração é amaciado pela sua presença. Nosso coração é amaciado quando ouvimos a sua voz. Nosso coração é amaciado quando nos lembramos quem é o Senhor. E quando ouvimos ao Senhor, é neste momento que o nosso coração é amaciado. Obrigado, Senhor. Eu oro em favor de cada membro desta igreja, de cada membro da Sibinadia, de cada família, especialmente aquelas famílias que estão vivendo dias terríveis, ó Deus. Mas eu sei que o Senhor é presente na vida deles. Eu sei que Tu és fiel à Sua promessa. E eu sei que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus, hoje eu peço, ajude as Suas ovelhas a ouvirem mais uma vez a Sua voz. Nós somos Suas ovelhas. E as Suas ovelhas Te ouvem. E o Senhor as guarda, as protege, e elas Te seguem. O Senhor lhes dá a vida. O Senhor as envolve nas palmas das Suas mãos. E ninguém pode arrebatar-nos da palma das Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque ninguém Te assassinou. Ninguém Te conduziu àquela morte na marra. O Senhor se entregou por nós como prova inequívoca deste amor glorioso. Ninguém tirou a Sua vida. O Senhor mesmo a deu em meu resgate, em meu favor, em nosso favor. Foi a única vez que o bom sofreu, que o justo sofreu. E foi por amor a cada um de nós. Recebe o meu louvor essa noite. Recebe a minha adoração, a minha gratidão ao Senhor. Por mais que a vida tenha nos ferido, por mais que a vida nos machuque, ainda assim, o Senhor é digno de ser louvado e adorado. Receba o meu louvor e a minha adoração. Receba o louvor e a adoração da sua igreja. Receba o louvor e a adoração das suas ovelhas, aquelas que foram resgatadas pelo seu sangue. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Adorado, louvado, glorificado seja o Senhor. Nós nos prostramos, nós nos ajoelhamos, nós adoramos ao Senhor na sua presença e na presença de todos os supostos deuses. Nós Te adoramos porque Tu és o único Deus verdadeiro. Obrigado, Senhor. Continue, Deus, ministrando no coração do Seu povo. Continue fortalecendo a Sua igreja. Levante a cabeça da Sua igreja, Senhor. Tu és aquele que levanta a nossa cabeça. No nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a levantarmos a nossa cabeça, a olharmos para o Senhor e a seguirmos até o dia que nos encontraremos na Sua presença. Obrigado, Deus. Muito obrigado por esta oportunidade. Receba o nosso louvor e a nossa adoração por forma de gratidão ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida grandemente, seu lar, sua família. Tenham